Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analise e hoje tenho o prazer de apresentar o AnaliseCast número 9, podcast da Analise. E hoje eu tenho o prazer em receber o professor Moisés Nascimento. O professor Moisés, ele é graduado em Estatística pela Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 2007. Ele é mestre em Estatística Aplicada e Biometria pela Universidade Federal de Viçosa, em 2009. E ele é doutor em Estatística e Experimentação Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, em 2011. Fez um curso de curta duração em Seleção Genômica Ampla pela Universidade de Zaragoza, na Espanha, em 2014. Realizou com bolsa CAPES pós-doutorado em Análise de Dados Genômicos via métodos econométricos na North Carolina State University, nos Estados Unidos, em 2016. Foi bolsista do Programa de Bolsas de Qualidade em Pesquisa de Excelência para Jovens Docentes Pesquisadores da Fundação Arthur Bernardes no ano de 2014 e 2015. Também foi bolsista do Programa de Pesquisador Mineiro da FAPEMIG de 2015 a 2017. Foi bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 2 de 2017 a 2020. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada em Biometria do ano de 2017 a 2019. Atualmente ele é professor associado 2 do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Viçosa e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1D. Isso iniciou no ano de 2020 e tem duração até o ano de 2024. Ele é orientador de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Estatística Aplicada e Biometria e Genética e Melhoramento da UFV. Além disso, ele é professor e membro da comissão coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial e Computacional da UFV, um dos fundadores do Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico, o LICAI, UFV. Tem experiência na área de probabilidade e estatística aplicada, com ênfase em método estatístico aplicado ao melhoramento, plantas e animais, e inteligência computacional e aprendizado estatístico. Olá a todos que nos assistem aqui no nosso AnaliseCast. Vamos para o episódio número 9. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Dr. Moisés Nascimento para que nós possamos bater um papo aqui, conhecer mais o professor Moisés, a carreira dele. Então seja muito bem-vindo, Moisés, e uma grande honra recebê-lo aqui. Olá a todos também, né? Primeiro gostaria de agradecer ao Leonardo pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Conheço o Leonardo já faz bastante tempo, né? Ele foi nosso aluno aqui em Viçosa e foi um aluno de sucesso, né? O Leonardo aí, ele tem sucesso na carreira dele e a gente deseja sempre mais sucesso ainda, tá? Então eu agradeço mesmo e estou à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigado, Moisés, pelas palavras aí. Eu fui aluno, né, do professor Moisés aí durante a disciplina de análise multivariada e a gente sempre batia papo aí nos corredores, parte de análise, tem um artigo publicado junto, né? Sempre foi muito gratificante aí conversar e hoje vamos conhecer mais, né, um pouquinho aí sobre a carreira do professor. Bom, professor Moisés, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, né? Falando que você falasse um pouco, né, sobre a sua carreira na graduação, mestrado e doutorado, né? Como foi aí a sua formação, onde que foi e o que você achar de importante, né, em relação a esse período aí da sua vida acadêmica, pode ficar à vontade para nos contar. Tá, joia. Então, Léo, eu sou graduado em Estatística, né? Eu sou bacharel em Estatística, eu formei no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Né? Depois que eu terminei minha graduação em Estatística, eu me apliquei aqui no mestrado em Viçosa, no mestrado de Estatística Aplicada e Biometria.
Aí, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com o professor Cosmo, né, que é um professor já renomado, que trabalha na área de genética e melhoramento, e eu, para ser sincero, eu não conhecia da área, né? Então, eu cheguei aqui, as pessoas falaram assim, você toparia trabalhar com genética e melhoramento? Eu falei, vai, toparia demais, né, jóia demais. E aí foi quando eu conheci o professor Cosme e comecei a desenvolver trabalhos nessa linha de pesquisa. Né? Depois que eu terminei o mestrado, eu fui fazer doutorado em Lavras. Né? Eu fiz doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária, sob orientação da professora Thelma e com orientação do professor Fabiano. Né? E aí, como o Fabiano também, né, ele trabalhava nessa linha de pesquisa, melhoramento genético, tanto de plantas quanto animal, a gente optou por manter, né, trabalhar nessa linha. Né? Então, durante o mestrado e doutorado, foi o tempo que eu iniciei meus trabalhos, meus estudos na parte de melhoramento, de biometria. Né? E, ultimamente, né, em 2016, eu fiz um pós-doutorado na Carolina do Norte, na NC State. Fui para um departamento de Animal Science, sob a supervisão do professor Nick Serão, né, que também dei continuidade a esse tipo de estudo. Legal, Moisés. Uma dúvida que os alunos sempre têm, talvez você pode falar um pouco para nós, é que alguns alunos comentam que o curso de estatística em si ele acaba sendo muito teórico, né? Como que foi, né, a sua graduação, no caso? Realmente foi uma graduação mais teórica? Você conseguiu talvez fazer alguns trabalhos de iniciação científica que te levassem mais para a prática? Como que foi essa questão na graduação? Então, eu vou falar, né, da época que eu fiz a minha graduação. Eu percebi que nos últimos anos houve uma mudança, né, no formato dos cursos de estatística que eu converso com algumas pessoas. Na minha época, o curso era realmente muito teórico, né? Para a gente ter uma ideia, essas disciplinas iniciais até o quarto período, então cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear, né? Geometria analítica, lógica, todas essas disciplinas eram feitas com o pessoal do bacharelato em matemática. Então, a gente realmente tinha uma base teórica bem interessante. E isso foi durante todo o curso. Então, a gente aprendia questões de propriedades de estimador, né, derivação de métodos, sempre no contexto teórico. Então, não foram vistas, né, tantas aplicações na minha graduação. A única parte prática, a gente poderia participar de algumas iniciações científicas, mas eu, particularmente, eu fui membro de um laboratório, né, um laboratório que se chamava Lestat, que era um laboratório de análises estatísticas. E esse laboratório prestava análises, né, consultorias para a comunidade acadêmica como um todo. Então, surgiram alguns problemas, né, de dissertações, tese, monografia, que a gente se envolvia e tentava resolver. Mas essa foi a parte prática da graduação. Isso foi visto, acho que nos 2 últimos períodos, né? Mas, essencialmente, o curso foi muito teórico. Eu percebo que, hoje em dia, né, os cursos de estatística já estão tomando um pouco mais de cuidado para dar também uma motivação prática para o aluno. Né? Porque eu acredito que, se a gente mistura teoria e prática, o aprendizado fica muito mais consistente. Né? Não, legal. E como que foi, assim, você saiu, né, como você mesmo disse, de um curso praticamente teórico, e no mestrado você cai numa área de genética e melhoramento, que aí vem com a parte prática e talvez para você algo muito novo, né? Assim, trabalhar com plantas, trabalhar com coisas que realmente talvez você não teria visto antes. Você sentiu muito essa mudança? Como que você achou? Foi legal? Não foi? Então, Léo, foi um desafio bem grande, tá? Sendo sincero, aí, quando eu saí da graduação, eu sabia obter, né, estimar os estimadores do modelo de regressão linear simples, por exemplo, mas não sabia interpretá-los. Né? Então, quando cheguei em Viçosa, foi um baque muito grande, porque
todo esse contexto prático se une com a teoria aqui em Viçosa, né? E aí, uma outra questão que eu tive bastante dificuldade foi que, como eu fui para o melhoramento, todo linguajar é diferente do que eu estava acostumado, né? Então, existe variância, mas variância genética, né? Existe herdabilidade, que é uma razão de componentes de variância. Então, várias terminologias eram totalmente desconhecidas e, por esse motivo, eu senti uma dificuldade razoável, né? A primeira disciplina que eu fiz aqui no mestrado foi modelos biométricos, né? Que alguns de vocês devem ter oportunidade de ter conhecido. Então, já entra bastante no contexto genético. Então, esse início, até entender e pegar esses termos, foi bem difícil. Posteriormente, a gente começa a enxergar que está tudo interligado, né? Aquilo são componentes estatísticos que são utilizados em prol do melhoramento. É lógico que também tem um contexto genético ali no meio, mas as coisas vão caminhando, né? Vamos imaginar assim, depois de uns 3, 4 meses, a coisa começou a clarear um pouco mais. Legal. Não, é bom, né, essa conversa, porque principalmente pensando aí no aluno que vem da estatística, que vem do curso de matemática, né, que são cursos um pouco mais teóricos, como que eles precisam se inserir, né, dentro de uma área prática, até para buscar emprego, né, mais tarde. Então, acho que é bacana entender essa questão. E aí você falou também do seu doutorado, né? Doutorado, você chegou a trabalhar com plantas ou já foi para a área animal? Você citou o professor Fabiano, que trabalhava também com a área animal. Então, no doutorado eu trabalhei com análise de dados de microarray, né? Então, especificamente, a gente pegou um conjunto de dados da internet e esse conjunto de dados era composto de expressões gênicas avariadas ao longo do tempo. Só que o problema que a gente abordou lá é que tinham poucas medidas temporais. Quando a gente tem poucas medidas temporais, você ajustar um modelo ali, né, como se o N fosse bem pequeno. Então, a gente propôs uma metodologia, né, de forma que a gente conseguisse estimar esses valores e, posteriormente, agrupar esse conjunto de genes com base no padrão temporal, utilizando dados em painel, né? Então, assim, não foi nada específico em plantas, em animal, foi uma proposta de metodologia que abordou especificamente isso. É o agrupamento de séries de expressão gênicas pequenas. E aí, quando você terminou, né, o seu doutorado, você já entrou no mercado de trabalho? Começou aonde? Como que é a sua vida profissional? Então, isso foi bastante interessante, né? Que as oportunidades acabaram aparecendo, né? E a gente agarrou de uma maneira bem interessante. Eu cheguei para fazer o mestrado em Viçosa, né? Acho que foi, deixa eu ver aqui, foi em 2007, né? Em 2007, em 2009 eu terminei meu mestrado com o professor Cosmo, e em 2009, né? Que aí já fui direto para Lavras. Em 2010, teve um concurso aqui no Departamento de Estatística de Viçosa. E eu acabei fazendo esse concurso e fui aprovado, né? Eu estava ainda fazendo as disciplinas lá em Lavras. E a sorte foi que demoraram a me chamar, deu tempo de terminar as disciplinas, e logo após eu terminar as disciplinas, eu fui chamado aqui em Viçosa. Eu fui chamado em fevereiro de 2010. Então, eu fiz as disciplinas em 2009. Em 2010, eu vim para Viçosa. E foi aí que o Fabiano foi importante, né? Porque ele estava aqui em Viçosa, já ele era professor do Departamento de Estatística, e atuou como meu orientador. Então, o trabalho fluía muito mais fácil, uma vez que eu estava aqui, né, com ele, tinha contato com a professora Thelma lá, então funcionou muito bem. E a partir daí, né, de 2010, eu estou ainda no Departamento de Estatística, aqui da Universidade Federal de Viçosa. Bacana. E hoje no departamento, ou até se você quiser contar as disciplinas mais antigas, quais são as disciplinas, né, que você é responsável? Então, eu já dei bastante disciplina aqui, né? Eu vou falar algumas delas, né? Então, a gente sempre atua na graduação com disciplinas de iniciação à estatística, né, que são disciplinas básicas para diversos cursos da universidade,
né? Aqui nós temos 3 disciplinas que chama EST 103, que seria para ciências sociais, EST 105, que é para, em geral, assim, agronomia, zootecnia, e vários outros cursos, e tem a EST 106, que é voltado para o pessoal da engenharia, né? Eu já ministrei essas 3 disciplinas. Da graduação, eu só não ministrei a EST 220, que é a estatística experimental. Na pós-graduação, né, eu participo, né, eu sou professor ainda da disciplina de análise multivariada, eu sou professor da disciplina de regressão, eu sou professor da disciplina também a 1750, que é predição, classificação e reconhecimento de padrão no melhoramento genético, e participo, juntamente com a professora Camila, da disciplina de métodos estatísticos na seleção genômica. Então, além de outros, por exemplo, esse período a gente está dando uma disciplina de tópicos especiais, que seria inteligência computacional aplicada à agropecuária. Então, são várias disciplinas, e o que é interessante é que essas coisas estão todas interligadas, né? Um problema que eu vejo quando a gente entra na pós-graduação, né, que eu acho que é aí que as coisas começam a ir para os seus devidos locais, é que a gente pensa nas coisas fragmentadas. Mas, na verdade, tudo, né, está interligado. Então, aparentemente, eu dou várias disciplinas, mas se você pensar numa linha, a maioria delas tem uma ligação bem forte. Né? Isso é bem legal. E é o que eu tento passar para os alunos, né? Falar, essas coisas estão interligadas, a probabilidade está aqui, né? Isso aqui é uma análise multivariada, né? Então, a ideia principal é essa. Não, bacana, Moisés. Uma pergunta que surge muito quando eu ofereço cursos, né, dentro da empresa, e talvez você seja uma pessoa que até nos ajude a entender melhor. Existe muita diferença entre a disciplina hoje de estatística para engenharia, para ciências sociais e para os cursos de agrárias? Ou o conteúdo que é ministrado da disciplina é praticamente o mesmo? Então, existe uma interseção entre as disciplinas, né, mas tem alguns tópicos que são diferentes. Né? Eu particularmente acho, isso é uma opinião minha, que algumas disciplinas deveriam ser reformuladas, né? Por exemplo, a das ciências sociais, ela, no meu ponto de vista, vê coisas que não deveriam ser vistas, né? E vice-versa também, né? O problema maior é que, como aqui em Viçosa essas disciplinas são de massa, né? Para a gente ter uma ideia, essa EST 105 tem períodos que nós temos 10 turmas, vários cursos participam da disciplina. Então, a gente não consegue dar um foco direcionado para cada curso. Então, o cara da agronomia, não necessariamente ele vai ver exemplos de estatísticas na agronomia. Sim. A gente faz de uma maneira geral. E isso, às vezes, acaba confundindo ou desmotivando o aluno. Né? Porque, às vezes, o cara não tem a maturidade de ver assim, não, esse negócio serve para qualquer coisa. Independente se é folha, independente se é gente, independente do que for, né? Mas é isso. Isso é uma dificuldade que eu tenho também dentro aqui dos cursos, porque a gente acaba abrindo vagas sempre para multidisciplinar, e eu vejo a dificuldade, às vezes, nos alunos de ver que um exemplo para uma determinada área serve para qualquer área. Isso ocorre, e a maioria das vezes são até alunos já de mestrado e doutorado, e mesmo assim nós temos essa dificuldade. Então, pelo que eu vi, né, vocês também passam aí pela mesma situação, né, dentro das disciplinas de graduação. E dentro da pós-graduação, né, você já está aí há 11 anos, acredito que você já tenha vários orientados, né, de mestrado, de doutorado. Se você quiser falar um pouco sobre os programas de pós-graduação que você atua, se você tiver uma ideia do número de alunos que já foram seus orientados e quiser citar alguns trabalhos importantes que vocês fizeram ao longo desses 11 anos aí de UFV, pode ficar à vontade. Tá, joia.
Então, eu atuo na pós-graduação em Estatística Aplicada e Biometria, né, há mais tempo. Eu acredito que eu devo ter entrado nessa pós-graduação em 2011, ou no máximo em 2012. Né? E, recentemente, eu acho que tem uns 2 anos, que eu entrei na pós-graduação de Genética e Melhoramento. Bom, durante esse tempo, né, uma das melhores coisas do nosso serviço, né, para deixar bem claro assim, é orientar, trabalhar com esses alunos que querem aprender. Né? É uma coisa bem interessante, porque a gente aprende muito, né, e a gente tenta ajudar eles da melhor maneira possível. Em relação à linha de pesquisa, né, a gente vem trabalhando sempre com a tentativa, né, de proposição de metodologias no melhoramento, seja de animal ou de planta. Ultimamente vem trabalhando mais com plantas por causa da minha área de atuação. Né? O nosso curso aqui, é interessante deixar claro, de estatística aplicada, ele está inserido dentro da agronomia. Né? Então a gente tem que fazer trabalhos voltados para a agronomia. E aí, né, um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: existem várias metodologias estatísticas que são utilizadas lá na economia, por exemplo, métodos econométricos. E essas metodologias, às vezes, não são utilizadas rotineiramente nos programas de melhoramento, ou seja lá onde for. Então, uma linha de pesquisa nossa é o quê? Tentar importar essas metodologias, né, com suas particularidades, com suas bondades, assim por dizer, e tentar inserir, né, no dia a dia, no usual das pessoas. Tanto nessas metodologias econométricas, quanto hoje em dia, né, de inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então, a gente sempre busca metodologias e tenta realizar aplicações no melhoramento genético. Então, alguns trabalhos, né, que assim, eu acho legais, por exemplo, são trabalhos relativamente simples, mas são trabalhos que às vezes despertam o interesse das pessoas para algumas coisas. Em 2013, a gente publicou uma rede neural que ela faz uso da ideia do Eberhard e Russell para classificação de genótipos. Recentemente, ou também mais ou menos nessa época, a gente fez um trabalho que utilizou a inferência bayesiana, né, também em métodos de regressão. Ou seja, as pessoas começaram a pensar, né, a gente pode inserir informação nesses modelos, né, a gente pode trabalhar com uma rede neural. Então, a ideia é essa. Né? Ultimamente, a gente vem trabalhando bastante com a regressão quantílica, que é uma técnica econométrica, que ela busca, né, obtenção de modelos em diferentes níveis da variável y. Então, a gente não precisa somente estudar o fenômeno utilizando a média. Não, eu posso estar interessado num quantio superior, num quantio inferior, né, que são coisas que, às vezes, as pessoas ainda não conheciam. Né, e a gente vem trabalhando, e a maioria, ou quase todos os meus orientados, vão por essa linha. Né, eles vão trabalhando, vão pensando, a gente vai estudando junto essas metodologias e fazendo essas propostas, ver o que funciona, os pontos fortes, pontos fracos, e apresentando para a comunidade como um todo. Isso é muito legal, Moisés. Essa questão, né, de realmente trazer métodos estatísticos de outras áreas para incorporar na sua área de atuação, né? Você citou aí essa parte dos métodos econométricos, né, da área de economia, e você levando para melhoramento. Eu lembro que isso foi feito para machine learning também, né, lá no início. Até quando eu cheguei em Viçosa, a gente foi lá assistir aquela disciplina do professor Leonardo lá na elétrica, né, na engenharia elétrica. E isso é muito legal, né? Trazer essas informações e assim, como que estão os resultados? Vocês estão vendo resultados interessantes em trazer essas metodologias de outras áreas para dentro do melhoramento? Você está motivado em continuar, né, com esse tipo de trabalho? Como que você tem visto isso? Então, a motivação a gente tem. Né? Em termos de resultados, algumas metodologias são semelhantes, né? Outras metodologias se destacam e algumas metodologias funcionam em determinadas situações e em outras situações não. Então, esses são casos muito particulares. Né? A gente trabalha com simulação de dados e depois faz análise com dados reais, de forma que a gente tenta direcionar isso aí. Mas o que é interessante é que a gente pode fornecer, né, para as pessoas um ferramental muito maior do que elas estão acostumadas.
E com esse ferramental, se as pessoas souberem utilizar os mesmos, né, eles conseguem resolver problemas, talvez de uma maneira um pouco mais adequada do que era feito anteriormente, né? Essa é basicamente a ideia. Não, bacana. E como que você tem visto os alunos, né, a motivação dos alunos em trabalhar com essas novas ferramentas, né? Porque, vamos dizer assim, o aluno ele vai ter que se dedicar muito mais quando ele pega uma ferramenta que ainda não é da área, do que se ele simplesmente pegasse algo da área. Porém, o resultado final é muito melhor, né? Você está trazendo algo novo, até pensando em publicação mesmo, pode ser que você consiga publicação muito melhor do que se você já usasse algo rotineiro. Como que você tem visto aí os seus orientados em relação a isso? Se eles comentam com você? Então, eu acho bem interessante porque os meninos, né, quando começam a estudar esse tipo de tema, eles acabam que meio se apaixonando, né? Então a pessoa começa a entender, parece, essas coisas que às vezes eram tão distantes, né? O cara lê um artigo lá, utilizou tal coisa, ele começa a trabalhar com aquilo, começa a entender e cada vez eles ficam mais empolgados, né? E até mesmo até você pode falar, hoje em dia o mercado de trabalho busca muito esse tipo de profissional, né, que tem capacidade de lidar com dados, né, de trabalhar com dados e ter um ferramental bem grande, né, que é o cientista de dados hoje em dia. Então, realmente os meninos estão bem empolgados, né, e pelo menos os nossos orientados, os próximos aqui, eu não tenho nada que reclamar, não. Legal. E um tema que é muito importante hoje, muito debatido, né, Moisés, é a questão do software que a gente utiliza para rodar a análise, né? Eu queria saber, assim, né, durante a sua carreira, quais os softwares que você utilizou, qual que você vem utilizando nesses últimos tempos, né? E a sua opinião em relação a essa parte de software, se você qual tipo que você gosta mais, do tipo de que você pode realmente programar ou dos softwares de apertar botão. Queria que você falasse um pouco para a gente aí a sua opinião em relação a essa parte do software para rodar as estatísticas. Então, só para sintetizar assim, né, na minha graduação ela foi bem teórica, né, e eu tive o primeiro contato com softwares na graduação. Então o professor passou um trabalho, né, só para vocês terem uma ideia de como funcionava, ele passou um trabalho e faça essas análises aí num software. Aí a gente falou, que software? O professor ele falou assim, um software chamado RA, né? Mas na verdade ele nem sabia mexer com isso. Era o software R e ele não sabia nem o nome. Ele falou um software RA. Aí nós alunos ficamos doidos atrás daquilo e não tinha muita conversa com os professores, né? Tinha que fazer e ponto final. E foi nessa época que a gente começou a trabalhar com R. Então eu tenho uma tendência, né? Até hoje eu venho trabalhando com R. Eu prefiro trabalhar com R. Mas por que eu prefiro trabalhar com R? Porque eu fui acostumado a trabalhar com R. Lógico que durante esse período eu já trabalhei com outros softwares, né? Com MATLAB, né? Mas ainda assim minha tendência é ficar com R. Reconheço que, né, a gente precisa aprender mais, eu percebo a potencialidade do Python, né, é uma coisa que a gente quer aprender, acredito que no próximo ano eu vou começar a trabalhar com Python, mas enquanto o R está resolvendo tudo que eu consigo, eu acabo ficando um pouco cômodo, né, mas o que é interessante é a gente sair da comodidade, né, porque o Python e outros programas também são programas bem interessantes de se aprender. Em termos de softwares, né, que amigáveis, né, eu vou chamar um software amigável, aquele que você aperta o botão, eu acho extremamente importante, né, mas em alguns casos, dependendo do que você pretende fazer, esses softwares podem meio que deixar a pessoa um pouco preguiçosa, no sentido de não querer entender o que está por trás. Se a gente for usar o R, a gente tem que entender do modelo, a gente tem que definir modelo, a gente vai fazer um teste, tem que fazer algumas coisas, né? E softwares amigáveis, né, seriam mais para usuários mesmo. A pessoa que quer fazer uma análise, ele vai lá, faz análise, sabe interpretar, ponto final. Mas em alguns casos, né, ele não está entendendo muito bem o que é feito por trás das cortinas ali, né? Então, assim, são ótimos softwares também, né? São softwares que são
caros, né? São pagos, são bons, mas depende qual é o interesse da pessoa que está querendo buscar esse conhecimento. Se for um conhecimento mais acadêmico, se for um conhecimento para ser um cientista de dados, acredito que um R, um Python, um Julia, né? Agora não, eu vou ser analista de dados, a minha empresa tem lá o SPSS, a minha empresa tem estatística, né? Então você vai para essa linha. Eu fiz um experimento, quero realizar uma análise, eu vou realizar com genes. Beleza, faz com genes. Mas se precisar posteriormente fazer alguma coisa diferente, é sempre bom você ter um recurso que consiga alterar uma função, programar alguma coisa. Não, legal. E é legal, eu gosto sempre de fazer essa discussão, né, com quem vem aqui para a gente conversar, pra debater, porque hoje a gente vê, se você entra lá nas vagas de empresa pedindo ou R ou Python, né? Então, o estudante hoje que quer trabalhar com análise de dados dentro de uma grande empresa, ele vai precisar aprender ou R ou Python. Aí ele escolhe, se ele conseguir saber os dois, perfeito, né? Claro que isso não é tão fácil, mas pelo menos uma linguagem ele vai ter que aprender, né? E como que você tem visto aí os alunos, né, os de mestrado, de doutorado? Você acha que eles estão dispostos a aprender? Porque, né, tanto eu quanto você sabemos que não é fácil, principalmente no início, né, aprender uma linguagem de programação. É claro que hoje tem muito mais material do que na sua época, por exemplo, e a minha, eu comecei a mexer um pouco depois de você, eu comecei aí em 2011, 2012, mas hoje tem uma infinidade de informação que ajuda. Mas como você tem visto aí a motivação dos estudantes em relação a realmente aprender a utilizar um software de programação, como é o caso do R? Léo, isso eu acho que vai muito do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que têm um perfil de gostar mesmo de programar, a pessoa se sente feliz, né, fazendo isso, né? Um caso, assim, que a gente pode citar é o professor Cosme, né? O professor Cosme, ele ama programar, né? Ele é da agronomia e tal, então é muito perfil, né? E assim, eu tento respeitar o perfil dos meus alunos. Então, a ideia é todos saírem sabendo R, mas nem todos saem sabendo programar, né? Eu sempre digo que é importante, mas aí eu entendo o perfil da pessoa e tem certas coisas que a gente não pode forçar, né? Ele fica ciente de quando ele sair, ele pode ser requisitado por conta disso. Ou não, né? Então, essas coisas a gente deixa ciente, mas é muito perfil. Hoje em dia, tem vários alunos que têm esse perfil, né? Então, vamos pensar assim, acredito que dá 50% dos alunos, né? E a gente trabalha com estatística aplicada, biometria e trabalha na genética e melhoramento, 50% de alunos querendo aprender a programar, eu acredito que é um bom percentual. Acredito eu que sim, é um porcento, né, bem alto aí o número de alunos. Acho que na minha época não era assim. Né? Sim, claro. Mas eu acredito que, por exemplo, na minha época não era tantos, eram menos, né? Quando eu fiz aí mestrado e doutorado, acho que os que fizeram junto comigo, os poucos foram para essa área de programação, né? É legal ver que está aumentando isso, até porque, como a gente está discutindo, né, o mercado tem exigido cada vez mais. E como que você tem visto também a questão dos alunos aí em aprender, né, as técnicas mais complexas de estatística, né? Igual você, professor de análise multivariada, que é uma análise que tem ganhado muito espaço, né? Nem são metodologias tão novas, mas eu acho que há poucos anos atrás era menos utilizado, hoje todo mundo quer utilizar. Como que você tem visto isso? Tem muita gente, por exemplo, muita gente se matriculando nas disciplinas, aparecem pessoas de outros departamentos também querendo aprender, né? Eu acho que você pode falar bem, porque análise multivariada, modelo de regressão, são duas disciplinas, na minha opinião, extremamente importantes, e eu acho legal a gente saber, assim, como que está a visão dos alunos também em relação a isso. Então, nossas disciplinas no presencial, lógico, né, ela tem em torno de 20, 24 vagas, né? Todos os períodos as vagas ficam cheias,
né? Nesses períodos remotos, houve a possibilidade de tanto alunos até de outras instituições fazerem, né? Como ouvinte, né? Ou até mesmo matriculado. Então, assim, a procura é bem grande, né? Uma questão que eu vejo nesse tipo de disciplina, um pouco mais teórica, é que usa, né, um pouco de uma matemática, uma estatística mais elaborada, é que em alguns casos a gente não teve oportunidade de ter uma boa base, né? Então, alguns alunos acabam sentindo essa dificuldade, né, de entender a metodologia, de a fundo, né? Mas isso é totalmente contornável, né? Porque a gente tenta direcionar o aluno, você vai precisar disso, estuda aquilo, né, para tentar ir construindo conhecimento. Uma preocupação minha, particularmente, é que, às vezes, as pessoas estão trabalhando com técnicas, né, com metodologias extremamente complexas e não conseguem entender muito bem o que está sendo feito. Então, aprende ali, aprende a interpretar de maneira razoável, mas qualquer coisa que dê errado, né, às vezes a pessoa não percebe e esse erro vai seguindo, vai se perpetuando. Então, a ideia das nossas disciplinas é tentar desmistificar isso de forma que a pessoa consiga entender, né, de maneira razoável o que está sendo feito, né? Não são disciplinas, vamos demonstrar tudo. Não, mas isso é feito assim, é feito assado, né? Se você quiser fazer, você estuda esse livro, tem aqui, a demonstração está aqui, né? Isso funciona dessa forma. A ideia básica das disciplinas que a gente ministra é essa. Perfeito. Eu acho esse comentário bem interessante mesmo, que você falou em relação a, às vezes, querer usar uma técnica, mas não ter conhecimento, né? Isso tem acontecido muito com Machine Learning, né? Hoje todo mundo quer usar Machine Learning, mas quem tem um conhecimento mesmo para usar as técnicas, até porque a quantidade de metodologias de Machine Learning é algo imenso, né? Um mundo aí à parte, e às vezes falta isso, né? E isso dificulta muito o uso das técnicas. Um outro ponto, Moisés, que é muito importante, né? Aí você tem citado bastante na nossa conversa aqui, a questão de trabalhar em conjunto, igual você trabalhava com o professor Fabiano, trabalha com o professor Cosme, talvez outros professores, né? Queria que você contasse um pouco para a gente, os professores, né? Que você tem aí um grupo de pesquisa forte junto com outros professores, e como que você vê essa questão de trabalhar em conjunto, né? Se você acha que é algo importante, como que isso funciona aí no seu caso? Essa é uma das partes mais importantes que eu acho da nossa carreira, né? Só para começar a falar assim, né, a gente criou um laboratório, né, que é o LICAI, Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico, e desde o início esse laboratório ele é diferente na sua concepção. No que ele é diferente? Ele tem 3 coordenadores. Então, não é o laboratório do Moisés, né? Não é o laboratório de tal professor. A gente iniciou esse laboratório, né, com uma das ótimas parceiras que a gente tem aqui, que é a professora Ana Carolina, da Estatística, a professora Camila, né, nesse intuito de trabalhar junto mesmo, né. Saindo do nosso laboratório, né, a gente sempre teve sorte de encontrar ótimas pessoas que gostam de disseminar conhecimento, né, gostam de acrescentar, agregar na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, que foram o professor Cosme, né, o professor Fabiano, a gente tem contato com o professor Leonardo Bering, né, bastante contato. Então, essas pessoas fazem, né, com que o nosso grupo seja cada vez mais forte, né, e a gente consiga preencher algumas lacunas, na verdade, algumas não, né, várias lacunas que a gente tem no nosso conhecimento. Então, por exemplo, eu vim lá da estatística, né? Então eu acabo participando de bastante coisas na genética. Eu entendo tudo? Não entendo, né? E na conversa com essas pessoas, esses conceitos, né? Essas questões, elas acabam se tornando muito mais claras. E é um ambiente, pelo menos no nosso grupo, que não tem vaidades, né? Então, eu acho que é mais importante, eu não tenho vergonha nenhuma, né? Até nas minhas aulas eu falo, não sei não, né? Não tem problema. O problema que eu acho é quando a pessoa fala que sabe tudo, né? Dessas pessoas a gente pode desconfiar um pouco.
daquelas pessoas que, né, elas falam, não, alguma coisa eu não sei, né? Eu acredito que vocês podem confiar mais nesse tipo de pessoa. E nosso grupo trabalha muito dessa forma. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não sei, né? Não tem, porque realmente a gente não sabe tudo e a cada dia precisa aprender. E sozinho aprender é muito mais difícil. Né? Então, eu só tenho até a agradecer, aproveitar aqui, agradecer, né, as parcerias, a professora Ana Carolina, a professora Camila, né, o professor Cosme, o professor Léo, né, e o professor Fabiano, em memória, né, que ele participou muito da minha formação e a gente é grato para sempre. Não, legal, Moisés, falar sobre isso, né? E para vocês, pessoal, que estão aqui nos ouvindo, ó, o professor Leonardo já gravou podcast com a gente, foi o número 1. O professor Cosme foi o podcast número 3, então quem quiser assistir pode assistir. A professora Camila já está agendado aí para janeiro, e a Ana Carolina eu ainda vou conversar com ela para a gente fazer uma gravação também. Infelizmente, né, de todos que o professor Moisés citou aí, o professor Fabiano não deu tempo, vamos dizer assim, que junto com o Moisés falou que ele fez muita coisa, né, foi muito importante durante a carreira, e na minha também, né, o professor Fabiano foi aí meu co-orientador de mestrado e doutorado, e uma pessoa que eu convivia o tempo todo, não só dentro da universidade, como fora também, nas cervejadas. Mas, infelizmente, né, ele nos deixou esse ano e não deu tempo aí de a gente ter essa conversa. Mas, não, bacana, Moisés, ver que você está com um grupo forte, né? Acho que isso é muito importante, e até para os alunos, né? Eu acredito que os alunos, quando veem o orientador trabalhando em parceria, provavelmente eles vão replicar isso no futuro, né? E isso vai ser, para nós que estamos aí no meio da ciência, acho que isso é bem interessante. Infelizmente não é todo lugar que funciona dessa forma, né? Mas Viçosa, e com vocês aí, que eu tive o prazer, né, de participar, eu vejo que funciona perfeitamente, né? Esse grupo de vocês é um grupo fortíssimo. E acho que vai ficar mais forte ainda, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, está quase pronto, né, o novo prédio de vocês. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o que é o IDATA, né, como que vai funcionar, se você já pode falar alguma coisa para a gente, não sei se já pode. Então, acredito que possa, sim, né? Existe um projeto aqui na UFV, né, do qual o Leonardo falou, do IDATA, que é um Instituto de Análise e Prospecção de Dados, né? A ideia básica do IDATA é receber esses dados, gerenciar dados, enriquecer dados. Né? Então, a gente está em busca de parcerias, né? Pessoas que desejam disponibilizar os dados e trabalhar em conjunto. Né? Então, a gente acredita que, nessa mesma linha, quando a gente trabalha junto, a gente é mais forte. Né? A gente pode ter um conjunto de dados, imagine todas essas pessoas pensando junto em soluções para determinados problemas. Então, basicamente, a ideia do IDATA é essa. O prédio está pronto, ou praticamente pronto, né? Mas com essa pandemia as coisas acabam atrasando um pouco. Mas já eu acredito que vamos estar todo mundo junto no IDATA. Que legal, né? Eu acredito que esse vai ser um grande avanço aí dentro da universidade para conseguir juntar todos os professores, né, que trabalham nessa área de análise dentro de um único prédio, né? Hoje acaba ficando um pouco espalhado, né, dentro da universidade. Isso vai facilitar muito a comunicação, né, entre vocês. E para os alunos, melhor ainda, né? Vai saber onde encontrar todos os professores da área de análise de dados. De uma vez só. De uma vez só. Isso vai ser um grande avanço. Um outro ponto, Moisés, que eu sempre gosto de que os professores, né, tragam a opinião em relação a isso, é que hoje o aluno ele entra no mestrado, ou às vezes já até no doutorado, e ele fica um pouco perdido em o que ele deve focar em aprender, porque hoje nós temos tanta informação, se você tentar aprender tudo, você não vai conseguir, né? É aquilo que você está falando, né? Se a pessoa fala que sabe tudo, desconfia aí, porque não tem como, né? A quantidade de informação, a quantidade de coisa que tem hoje
é realmente impressionante. O que você acha, né, que o aluno que quer trabalhar com análise de dados, que no futuro quer ser um professor nessa área de análise ou ir para uma empresa privada, ele está entrando aí no mestrado, o que ele deveria focar mais em aprender? Quais pontos que você acha que são importantes aí para esse aluno? Eu acredito que o aluno, né, que tem interesse nessa linha, fazer algumas disciplinas de estatística, né, para ter esse conhecimento base, né, e a partir daí ele ir buscando conhecimento nessas vertentes que tem hoje em dia, né, no aprendizado estatístico, seja no aprendizado de máquina, né, na inteligência computacional, mas, né, eu acho, né, que essa base estatística, essa base de comparação, uma programação muito boa e bem interessante. Se a gente vê, por exemplo, uma metodologia de árvore de regressão, árvore de decisão, a gente vê que tem uma função, um custo lá, e essa função é minimizada, né? Então, a gente precisa, né, se você vê o Bagging, né, é um método bootstrap, é um método vindo lá de estatística, em 1970, né? Então, são coisas que as pessoas, às vezes, pensam que foram criadas hoje em dia, mas não, né? Essas coisas já existiam, às vezes vêm hoje em dia com a nova roupagem, pelo poder computacional que a gente tem, né? E essa base eu acho muito importante de estatística para ter essa comparação, né, entre metodologias. Posteriormente, a pessoa precisa saber programar, né? E aí buscar essas vertentes, né? Aí para essas metodologias mais avançadas ou mais novas, né? E em termos de conhecimento específico, aí depende muito da área, né? Isso que eu falei seria um profissional formado para atuar em qualquer área, né? Mas se o cara está inserido lá na genética e melhoramento, ele tem que entender da genética e melhoramento dele, né? Se ele está inserido na saúde, ele tem que entender do problema de saúde dele. Mas em termos de ciências de dados, eu acho que essa linha, né, uma álgebra linear, né, que trabalha muito com matriz, é muito importante para o entendimento dos métodos, algumas questões sobre minimização. Então, que são vistas, né, na parte de estatística ali, na parte básica ali. Não, bacana. E como que você vê hoje a parte de línguas? Você acha que é importante o estudante aprender alguma coisa, alguma outra língua, pensando aí no mercado, ou por enquanto ainda não tem essa necessidade? Pelo que eu vejo, hoje em dia é fundamental que a pessoa tenha um conhecimento razoável de inglês, né? Então, a gente vê essas empresas, né, que a gente acaba acompanhando mais, sempre elas pedem inglês, né, seja num nível intermediário, a pessoa precisa se comunicar, né, se a pessoa é um pesquisador da universidade, ele pensa em fazer um pós-doutorado, ele vai ter que conversar em inglês com um pesquisador, né, de outro país, né, se ele vai para um congresso, algumas palestras são dadas em inglês, né, então realmente eu acho bem importante para o profissional aí de hoje em dia, né, ir se preparando, né, colocar um espaço na sua agenda lá de estudar um idioma. Sim. Nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? O tempo passa rápido, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Mas para a gente manter aí um tamanho legal do podcast, para quem vai nos assistir. Sim, foi um grande prazer, Moisés, conversar com você. Se você quiser fazer alguma consideração final aqui, deixar algum recado para os alunos, pode ficar à vontade, tá? O tempo é seu. Tá, joia. Eu que agradeço, Léo. Eu fico muito feliz de ter esse espaço, né, de poder falar com você, né, e posteriormente esse podcast está liberado. Né, o que eu gostaria de falar, né, para os alunos, que a gente está à disposição aqui, né, então se alguém tiver interesse no nosso grupo, tem um site www.licai.ufv.br, onde vai ter informações do grupo e vocês podem entrar em contato e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Uma coisa muito importante, que eu acho que eu não falo só por mim, mas falo para o grupo como um todo, que as maiores felicidades nossas é ver nossos orientados, co-orientados, né,
amigos, né? Até mesmo os alunos às vezes não são orientados, mas viram amigos, bem. Né? Então, quando a gente vê pessoas que se enquadraram no mercado de trabalho, se destacam, como o Leonardo, como diversos outros, eu posso citar aqui a Laís, o Felipe, o Vinícius Junqueira, né? que são pessoas que a gente conviveu, a gente fica muito feliz. Uma das maiores felicidades do professor não é um artigo publicado, não. Na verdade, é esse interpessoal que a gente tem, né, com todos os alunos, orientados, professores e todo mundo. Tá joia? Estamos à disposição e grande abraço a vocês. Obrigado, professor Moisés, por essa grande oportunidade. E eu acho que é isso mesmo, né? O professor, ele é muita gente que passa e é realmente essa felicidade, né, em ver depois essas pessoas bem aí no mercado, sentir que contribuiu, né? Porque eu tenho certeza que eu não falo só por mim, mas falo por outros alunos, que a contribuição aí de todos vocês na nossa vida é muito grande, né? Você, professor Cosme, Leonardo, professor Fabiano, professor Deon, são muitas pessoas aí que contribuíram para o nosso conhecimento, que com certeza, pelo menos na minha parte, me ajudam muito no que eu faço hoje, né? Que é tentar também passar um pouco do conhecimento que eu aprendi com vocês para outras pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação. E vocês que estão nos ouvindo aqui, né? Se você gostou desse podcast, curte, deixa nos comentários quem que você gostaria que eu entrevistasse. Eu vou correr atrás para conseguir fazer o máximo de entrevistas aqui possíveis. No mais, vamos finalizando aqui por hoje e nos vemos no nosso próximo podcast.